Eu passei anos procurando meu nicho, até eu perceber que eu estava, na verdade, procurando a coisa errada. Bom, gente, pra quem não me conhece, eu sou Melissa Michele e hoje eu quero conversar com vocês sobre uma coisa que me deixou muito confusa por muito tempo dentro aqui da internet, do ambiente digital, que é essa história de nicho. Se você já tentou trabalhar na internet, criar conteúdo ou tentar no marketing digital, provavelmente você já ouviu essa frase 1000 vezes, né? Ah, você precisa escolher um nicho, né? Quem nunca? E por muito tempo eu fiquei tentando descobrir qual que era o meu nicho, né? Qual que era o meu? Eu ficava pensando, será que meu nicho é marketing digital? Será que meu nicho é criação de conteúdo? Será que meu nicho é produtividade? Será que meu nicho é desenvolvimento pessoal? Enfim, eu ficava vagando nessas ideias e parecia que nada se encaixava completamente, né? E eu até tentava me encaixar em um nicho específico. Falava, pronto, agora eu vou falar só sobre isso. Só que depois de um tempo, eu começava a me sentir travada, né? Eu me sentia infeliz. Parecia que eu estava me limitando. Parecia que eu estava deixando partes de mim de fora, sabe? E aí vinha aquela sensação de novo. Será que eu escolhi o nicho errado, né? Então eu mudava e tentava outro caminho, outro posicionamento, não porque eu era confusa, isso era uma coisa que muita gente não fala, né? Mas muita gente passa por isso, né? Então, principalmente quem é uma pessoa mais curiosa, mais criativa, mais multipotencial, que gosta de vários assuntos, já falei sobre isso aqui em outros vídeos no canal, só você procurar aqui. Então, durante muito tempo, eu achei que isso era um problema meu, tá? Achava que isso realmente era um problema. Eu pensava, por que eu não consigo me encaixar num nicho igual todo mundo? Porque parece que todo mundo já sabe exatamente o que quer fazer, o que quer falar, e eu não. Eu tinha esses questionamentos comigo. Até que em um determinado momento eu parei de tentar me encaixar, sabe? A minha comunicação em um nicho, e eu comecei a fazer uma coisa diferente. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a me analisar, sabe? Eu parei um pouco e comecei a me observar. Comecei a entrar num processo de autoconhecimento mesmo. Comecei a me perguntar coisas como: por que certos assuntos me empolgam tanto para falar? Por que eu gosto de falar sobre autoconhecimento? Por que eu gosto de falar sobre mentalidade? Por que eu gosto de falar sobre internet, novas oportunidades? Então eu comecei a perceber os assuntos que eu gostava de falar e que me sentia à vontade. E aí eu comecei a perceber um padrão. Todos os assuntos que eu gosto de falar têm uma coisa em comum. Olha só que interessante, né? Todos eles têm a ver com mudança de vida. Todos. Autoconhecimento muda a vida das pessoas. Uma nova oportunidade de trabalho muda a vida das pessoas. Aprender algo novo muda a vida das pessoas. Ter uma nova mentalidade também muda a vida das pessoas. E foi aí que caiu uma ficha muito importante pra mim, na verdade, sabe? Que o meu nicho nunca foi marketing digital. Nunca foi autoconhecimento. O meu nicho nunca foi só criação de conteúdo, sabe? O meu nicho, na verdade, é e sempre foi mudança de vida. É ajudar as pessoas a enxergar novas possibilidades. É ajudar as pessoas a se conhecerem melhor. É ajudar as pessoas a entenderem que elas não precisam ficar presas em um único caminho, sabe? Porque hoje eu entendo, gente, uma coisa muito clara, tá? Cada pessoa é diferente, né? Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem habilidades diferentes, gostos diferentes, tem objetivos diferentes. E o digital, ele tem muitos caminhos, né? Ele tem muitos caminhos. Tem gente que quer aparecer na internet, tem gente que quer trabalhar nos bastidores da internet, tem gente que quer vender produtos digitais. Agora também tem gente
que quer trabalhar como afiliado, tem gente que quer prestar serviço, sabe? E aí vai ter outras pessoas que querem transformar a própria vida e depois ajudar outras pessoas com isso, entende? Então, assim, não existe um único caminho certo. Tem gente que quer trabalhar com conteúdo dark, aquele que você não sabe quem que é o criador daquele perfil, daquela página. Só que o que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas entram no digital tentando copiar exatamente o caminho de outra pessoa, né? Quem nunca? Elas veem alguém tendo ali resultado e pensam: então, eu tenho que fazer exatamente isso, exatamente o que essa pessoa está fazendo também. Mas nem sempre aquele caminho, ele combina com quem você é, com quem eu sou, com quem a gente é. E quando você tenta seguir um caminho que não combina com você, com a sua personalidade, tudo na verdade fica mais difícil e mais confuso. Você começa a travar para criar conteúdo, você perde motivação, tá bom? Você começa a sentir que está forçando algo. E foi exatamente por isso que eu comecei a trabalhar muito nessa parte de autoconhecimento e posicionamento dentro do digital. Porque antes de pensar em estratégia, antes de pensar em técnicas e antes também da gente pensar no algoritmo, você precisa entender quem você é. Quais são suas habilidades? Já parou pra pensar nisso? Quais são suas facilidades? Quais são também os assuntos que você realmente gosta de falar? É fácil para você falar, você ama falar sobre aquilo. Quais são também os seus objetivos? Porque quando você entende isso, fica tudo mais fácil, sabe? Fica muito mais fácil você encontrar o seu caminho. E foi exatamente esse processo que eu fiz comigo mesma, né? Que acabou virando a base até mesmo da minha mentoria, porque eu percebi que existiam outras pessoas como eu. Porque dentro da minha mentoria, eu não fico simplesmente passando um monte de regra, sabe? Igual em outros cursos que eu fazia. Aquelas regras do tipo, faça isso, poste isso, use tal gatilho, use tal estratégia, né? Quem nunca, nos cursos, nos e-books por aí. O primeiro passo, na verdade, é entender quem você é. Porque a partir disso, a gente consegue construir algo que realmente faça sentido pra você, tá? Se você é uma pessoa que gosta de aparecer, a gente pode trabalhar isso, né? Na verdade, se você gosta de aparecer, enfim. Se você é uma pessoa mais estratégica, que prefere trabalhar ali nos bastidores, você não gosta muito de aparecer, também existem caminhos para isso dentro do digital. Se você quer vender produto físico, tem caminho no digital. Se você quer vender produto digital, tem caminho. Entendeu? Então, existem caminhos, muitos caminhos dentro do digital, vários caminhos. Se você quer prestar serviço, né, se é uma advogada, uma psicóloga, existem caminhos, deixei minha caneta cair, ou seja, o digital não tem um único caminho, não tem um único modelo de sucesso. E talvez esse seja um dos maiores erros que as pessoas cometem quando elas entram aqui na internet, no digital, no YouTube, enfim. Elas tentam seguir um único modelo, como se fosse a fórmula, né? Porque muitos gurus se vendem assim, é a fórmula para fazer não sei quanto. Mas a verdade é que a internet é muito mais ampla do que isso, né? E quando você encontra o caminho que realmente combina com quem você é, tudo começa a fluir muito mais, entendeu? Tudo começa a ficar muito mais fácil. Então, criar conteúdo fica muito mais natural, mais prazeroso. Trabalhar fica mais leve. E você começa a construir algo que tem muito mais sentido aí para você, tá? Então, se você está nesse momento de confusão, tentando se descobrir, se encontrar, qual que é o seu nicho, tentando entender qual caminho você tem que seguir dentro da internet, talvez a pergunta que você precisa fazer não seja qual nicho está dando dinheiro, né? Porque muita gente faz isso. Os nichos mais rentáveis, né? Talvez a pergunta certa, na verdade, seja quem eu sou e qual caminho dentro do digital faz mais sentido para mim. Porque quando você encontra essa resposta,
tudo começa a ficar mais claro, mais leve, tá? E foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? E por acontecer exatamente isso comigo, é que eu comecei a trabalhar e montar numa mentoria para ajudar as pessoas a descobrirem o caminho delas dentro do digital. E eu já tenho mentoradas que estão trabalhando com isso e tá sendo muito bom. E se você também quer descobrir o melhor caminho do digital para você, a minha mentoria, eu ainda tenho mais 3 vagas, tá bom? Tem um link aqui embaixo para você entrar em contato comigo e que eu te explico mais e valores e etc. Mas aproveita, gente, que como é uma mentoria ali individual, eu não quero ocupar muitas vagas para que eu possa dar atenção assim legal e boa ali para as pessoas, tá bom, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Faz sentido pra você isso tudo que eu comentei aqui? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no meu canal. Eu tô aqui documentando a minha jornada de empreendedorismo no digital. E é isso, gente. Obrigada por você que ficou até aqui, viu? Um grande beijo. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!